Seja muito bem-vinda ao meu canal e nessa aula você vai aprender juntinho comigo a fazer um pano de prato com o efeito rocambole. Você já fez um pano de prato desse? Sabe quais são os truques que você pode utilizar para estar fazendo um pano de prato desse? Quais são as vantagens, as desvantagens? E fica nesse vídeo até o final que eu vou te falar a minha opinião se eu gosto de fazer esse pano de prato ou não. Como eu sou professora, como eu falo de descomplicar a costura, como eu falo aqui da gente facilitar esse processo, né, da costura, eu preciso, no final dessa aula, no final do processo aí da confecção dessa peça, te contar qual é a minha opinião referente a essa técnica utilizada por muitas artesãs. Mas antes, se você ainda não é inscrita no nosso canal, já se inscreva para você não perder nenhum vídeo, porque toda terça-feira tem aula descomplicando a sua vida aí no ateliê, na costura de roupa de mesa, na costura de decoração, enfim. Ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo, porque toda terça-feira tem uma aula incrível aqui para você. Agora, sem mais delongas, vamos aqui para a máquina para a gente costurar o nosso pano de prato. Vem comigo! Para o nosso pano de prato, nós vamos utilizar barrado e faixinhas de composê. Esse barrado aqui, ele tem 14,5 cm, essa faixa de composição tem 10 centímetros. Não se preguem, né, não se fixem a essas medidas, tá? Porque vocês podem fazer o barrado do tamanho que vocês quiserem. O importante é que fique um barrado bem apresentável. Esse daqui, ó, ele vai ficar num total de 22 centímetros mais ou menos, tá? Nós vamos utilizar também um bordado inglês, onde a gente vai fazer a aplicação aqui no meio desses dois, para a gente poder dar um efeito bem bacana, bem bonito no nosso pano. Vou utilizar também um debrum, tá? Debrum nada mais é que um tecido dobrado, ó. Então, ele tem 5 centímetros e eu dobrei no meio, pra gente poder fazer a parte superior do nosso pano de prato. Vou utilizar também essa sacaria aqui, que é a Santa Margarida SM08. A gente tem todos esses materiais disponíveis no site, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês adquirirem, certo? Vamos para a máquina para a gente poder fazer a costura de união aqui dos tecidos e depois eu vou mostrar para vocês, né, como que nós vamos fazer a colocação desse tecido, do nosso barrado, no nosso pano de prato, na nossa sacaria. Nós vamos iniciar pela parte superior do nosso pano de prato, tá? Onde eu vou fazer a colocação do meu debrum. Aqui na parte superior e na parte inferior, eu já fiz o meu corte aqui na minha sacaria, ó. Eu gosto de refilar aqui, tirar um pouco daquela orelha, que geralmente vem um pouquinho torta aqui na ponta, então eu gosto de acertar tanto na parte inferior quanto na parte superior. Essa daqui é uma sacaria que já vem banhada, como eu falei pra vocês, tem disponível no nosso site. Essa daqui, ela tem 50 de largura por 75 de comprimento, tá? Nós vamos iniciar, então, o processo aqui pela parte superior do nosso pano. Vou utilizar aqui o meu debrum. Vou colocar ele dobradinho assim, ó, em cima da minha orelha do lado avesso, da minha parte superior do meu pano, ó. Vou colocar aqui em cima. Aqui, a gente tem duas opções. A gente pode abraçar, tá? E fazer a costura, ou a gente pode simplesmente dobrar aqui, ó. Que a hora que a gente voltar ela pra frente, vai ficar certinho. Então, eu vou até diminuir um pouquinho aqui, ó, deixar mais ou menos 1 centímetro. E vou passar uma costura aqui, ó, com meio pezinho de máquina. Quem tiver dificuldade pode colocar alfinete ou pode ir direto aqui, ó, pra máquina. Eu gosto, na hora que eu tô começando aqui, iniciando, né, o processo de costura, ó, eu gosto de jogar um pouquinho meu tecido, um pouquinho pra baixo, essa pontinha. Ele vai ficar desencontrando aqui, mas na hora que a gente virar, vai ficar bem legalzinho o nosso acabamento, tá? Então, eu meio que dou uma comidinha aí nesse tecido, nessa parte aí do tecido. E agora eu faço uma costurinha aqui, ó, de meio pezinho de máquina. Para não ficar um excesso muito grande aqui de tecido, eu vou cortar. Vou tirar aqui um pouco, ó, truquezinho, a gente joga um pouquinho aqui pra baixo, pra poder ficar um acabamento bem bonitinho a hora que a gente virar. Finalizo aqui com retrocesso, vou pegar essa outra tesoura, ó. Agora, a gente vai virar isso daqui pra parte da frente, tá? Antes de virar pra parte da frente, eu gosto de fazer uma costura
aqui atrás, bem na onde a gente vê a nossa sacaria, ó. Bem na nossa sacaria. Só que aí eu jogo todo o meu tecido pra lá, pra eu poder rebater essa costura. Às vezes, quem tem máquina doméstica pode sentir um pouquinho de dificuldade para fazer esse tipo de acabamento aqui no começo, quando o tecido, quando a sacaria já é embanhada. Às vezes fica um pouquinho grosso. Mas, com jeitinho, você começa um pouquinho pra frente, dá retrocesso e continua, você vai conseguir, tá? Então, a gente continua aqui, ó. Faz uma costurinha de pesponto, abrindo bem a minha costura, vincando para ficar um acabamento bem bonito. Vou aqui até o final. Isso vai facilitar bastante na hora que eu voltar para fazer a costura ali de acabamento, tá? A gente fazendo esse processo aqui, a gente não precisa nem ir pro ferro para poder fazer a nossa segunda etapa aqui, ó, que é simplesmente dobrar pra cá. E aí, a gente tem algumas alternativas aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó, deixando aqui um vivo, né, aparente, ó, um vivinho branco aparente aqui da sacaria, ou até mesmo a gente pode também deixar o vivo aparente lá do outro lado. Se a gente quisesse deixar o vivo aparente do outro lado, a gente não poderia ter feito essa costura, ó, porque daí o que eu faria, ó? Eu pegaria, essa costura estaria aqui pra cima, né, como se ficasse pra cima, e eu faria esse acabamento aqui. Aí atrás ia ficar aparecendo esse vivo. Mas não era essa a minha intenção, então eu fiz aquela costura pra facilitar. Já vou fazer, ó, direto, né, isso daqui, ó. A gente vai fazer esse tipo de acabamento aqui, então. Então, eu vou iniciar aqui, ó, desse lado de cá, fazendo a minha dobrinha, deixando o meu vivo aparecer ali. E a hora que eu dobro o meu tecido pra cá, agora eu percebo que não tá mais aparente aquela ponta aqui, né? Quando a gente não puxa aquele pouquinho lá que a gente puxou inicialmente, ela fica aparente aqui, a gente tem que ficar empurrando, assim fica bem mais fácil pra gente poder fazer esse tipo de acabamento aqui. Então, eu começo a costura aqui. Se você sentir dificuldade, se a sua máquina não estiver puxando o tecido, você vai iniciar um pouquinho pra frente. Então, ó, eu vou iniciar aqui um pouquinho pra frente. Inicio aqui com retrocesso, ó, já dou um pontinho, 2, já faço o retrocesso até o final e volto, tá? Cheguei aqui, ó, no ponto que eu preciso pra virar, eu deixo a agulha abaixada e viro, tá? E aqui, ó, é bem mais fácil da gente poder fazer a nossa costura, não precisa nem levar o ferro, que vai dar certinho, ó. E olha o acabamento como que fica, né? Deixa eu só pôr mais um pontinho aqui, ó, pra ficar bem na beiradinha, que eu gosto dessa costura bem na beiradinha, ó. E aí, a gente tá fazendo aqui a nossa costura pro lado direito da nossa sacaria, tá? Vou aqui continuar. Ajeitando, ó, pra ficar bem bonitinho. Aqui a gente arruma aqui bem arrumadinho, pra ficar um acabamento bem bonito, bem perfeito. Cheguei aqui no meu último ponto, eu viro, finalizo com o retrocesso, tá? Se esse meu tecido aqui fosse um tecido mais escuro, eu ia colocar a linha da cor do tecido pra fazer esse acabamento, tá? Então, fica assim o nosso acabamento superior, ó, fica super bonito, super bem acabado, tá? E agora, nós vamos fazer a parte de baixo da nossa sacaria com o nosso efeito rocambole. Pra isso, eu vou reservar, tá? Por enquanto, a nossa sacaria. E nós vamos utilizar aqui, ó, os nossos tecidos barrado e composê, pra gente poder fazer o nosso barrado principal aí da sacaria. Coloco aqui, vou pegar o meu bordado inglês. Esse bordado inglês, a gente tem ele disponível no site, olha como que ele tá lindo, maravilhoso. E ele vem um pouquinho mais largo, eu corto um pouco pra poder não ficar, pra ele não ficar muito grandão aqui. Eu gosto desse efeito, que fique grande, mas não tão grandão, tá? Então, a gente coloca aqui em cima, ó, vou até posicionar mais pra cá. A gente coloca aqui em cima, venho com o meu barrado em cima dessa peça aqui, ó, fazendo com que fique tecido frente com frente, tá? Vou dar uma olhadinha, ver se tá tudo ok. Posso colocar aqui alfinetes, pra gente poder fazer a nossa costura e não sair nada do lugar.
que pode acontecer do bordado inglês sair. Se você tem um pouquinho de dificuldade ainda com a costura, você pode pregar primeiro o bordado inglês, depois vir com o tecido por cima, fazendo a colocação do união dos tecidos, tá? Sem problema. Aqui a gente vai fazer tudo de uma vez só, para poder facilitar e agilizar a costura aqui no vídeo. Então, ó, a gente continua aqui, faz, né, uma costura aqui, ó, mais ou menos meio pezinho de máquina. Eu tô acompanhando a minha linha aqui, ó, do meu tecido, que eu não gosto que fique aparecendo esse branquinho. Vou mostrar pra vocês onde, o que que eu tô falando, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, já que eu tenho quase 1 centímetro aqui, eu vou esconder todo esse branquinho. Eu quero que apareça somente o azulzinho aqui mais escuro do meu tecido, tá? Eu não quero que fique assim, ó, aparecendo uma linhazinha clara embaixo. Eu quero que fique até ali, tampando toda essa linha mais clara. Então, eu vou passar uma costura aqui, eu consigo enxergar. Tá dando um pouquinho mais que meio pezinho de máquina, né? Mais que meio centímetro. E aí, a gente vai fazendo essa costura aqui até o final. Finalizo aqui com retrocesso. E nós vamos lá pra base, né? Pro nosso ferro primeiro, pra vincar isso daqui. E pra base, pra gente entender como que nós vamos fazer o nosso rocambole. Aqui no ferro, eu vou vincar, ó, as minhas costuras, né? Então, eu deixei aqui a minha costura pra cima, tá? Porque é onde a gente vai rebater a nossa costura. E aí, eu vou passar aqui a ferro, ó. Passo aqui direitinho pra vincar tudo isso, deixar bem alinhadinho nosso material. E agora, a gente vai pra base de corte pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a aplicação desse rocambole. Já estamos aqui, ó, com o nosso tecido principal, nosso barrado. Eu gosto de tirar essa etiqueta, tá? Então, eu abro aqui bem a minha costura, ó. Se você quiser, você pode descosturar essa etiqueta, mas eu gosto de abrir aqui bem a costura, ó. Eu falo que a gente tem que agilizar no processo, então a gente não pode ficar perdendo muito tempo, não, tá? Então, ó, corto aqui minha etiqueta. Ele vai ficar assim, ó, escondidinho lá dentro o acabamento, não fica feio. Daí, a gente coloca aqui, ó, a nossa parte de baixo, lembrando que a nossa parte superior já está pronta, tá? E agora, a gente vai fazer o acabamento da nossa parte inferior do nosso pano de prato. Bom, coloquei aqui, ó, meu tecido de sacaria, tá do lado direito. Vou posicionar aqui esse meu tecido bem rente aqui, ó. Bem rente, tá? Já vou acertar aqui dos lados, ó. Já vou acertar aqui, lembrando que eu já medi, já sei mais a medida ali do nosso pano de prato. Então, só tô acertando o excesso mesmo, tá? Só o excesso, ó. A gente corta um pouco aqui o excesso. Pronto. Agora, eu vou posicionar bem no centro, ó, centralizado. 2 centímetros pra cá, 2 pra cá, bem centralizado. Aqui, ó, se vocês perceberem, vocês vão ver que a nossa sacaria ainda tá um pouquinho torta, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma refilada nela também. Porque, geralmente, o nosso tecido de sacaria, por ter uma trama um pouquinho mais aberta do que em relação, né, ao nosso tricoline, ela cede um pouco. Então, na hora deles costurarem essa sacaria, ela dá uma cedida. E na hora de fazer o processo ali, né, da confecção da peça, a nossa orelha aqui dá uma cedida. Então, a gente dá essa acertadinha aqui, ó, na hora da costura. Vou posicionar aqui, vou esticar aqui, puxar aqui um pouquinho meu tecido, ó, e vou fazer uma marcação aqui de caneta, tá? Uma caneta fantasma. Ó, vou fazer uma marcação do lado de cá e do lado de cá. Essa marcação, ela vai me servir pra me guiar. Eu tenho que fazer uma costura 1 centímetro aqui pra dentro. Então, eu marquei, vou fazer isso daqui, ó. E a minha costura, ela tem que ser 1 centímetro pra dentro dessa linha. Então, eu venho com a minha régua aqui, ó, posiciono essa linha aqui, ó, de 1 centímetro. Daqui aqui tem 1 centímetro. Então, eu posiciono essa linha em cima da minha marcação. Certo? E vou, ó, fazer uma reta, que é exatamente onde tem que bater a minha costura. Certo? Aqui é onde tem que bater a minha costura. Porém, quando eu virar a minha peça, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou virar aqui e vou bater a minha costura ali. Tá vendo, ó? Vou bater minha costura ali. Só que eu não tô vendo onde tá a linha. O que que eu tenho que fazer? Colocar mais uma linha. Vou posicionar aqui, ó.
Deixa eu ver se tá certinho, ó. Vou posicionar aqui, vou fazer mais uma linha, mais uma marcação de 1 centímetro aqui, ó. Vejo se tá tudo ok e faço mais uma linha aqui de 1 centímetro. Então, daqui a aqui eu fiquei com 1 centímetro, eu preciso posicionar o meu tecido nessa marcação aqui, para que a minha costura de 1 centímetro fique aqui nessa marcação, certo? Então, a gente já posiciona aqui, já vou deixar posicionadinho aqui, ó. Vou ajeitar tudo arrumadinho. Aqui, ó, o que que eu faço? Eu já gosto de vincar. Então, a gente pode ir lá pro ferro vincar, tá? Mas pra gente agilizar aqui no vídeo, eu vou vincar aqui mesmo na base, ó. Então, eu já vinco aqui, ó. Que é aonde a gente vai fazer a nossa costurinha depois de acabamento. Então, eu puxo aqui, ó. E já dou aquela vincadinha aqui. Só pra gente poder se basear mesmo. Nem precisa ser tão marcado. É só pra gente poder fazer a nossa costura ali, tá? Então, eu coloco aqui, já posiciono aqui alguns alfinetes, ó. Coloco aqui, já posiciono um alfinete. Vou posicionar um outro aqui. E mais um aqui no final, ó. Agora, a gente vai lá pra máquina, passar uma costura aqui de 1 centímetro de margem em relação à nossa linha que a gente fizemos aqui, tá? Pra dentro. Então, eu vou começar aqui, ó, com retrocesso, tá? Inicio com retrocesso. E vou fazer uma costura aqui. Lembrando que, ó, a hora que eu fizer a minha costura, vai ficar na nossa linha lá inicial, que é onde a gente tem que fazer essa costura mesmo, ó. Vou fazer aqui até o final. Com o meu tecidinho dobrado. Aqui, ó, eu vou dar só uma puxadinha pra cá, pra ficar bem rente, tá? E finalizo aqui com o retrocesso. Feito isso, agora a gente tem um truquezinho que eu vou mostrar pra vocês. Como que a gente pode fazer esse rocambole aqui de uma forma mais prática, tá? Porque sempre que eu trago uma forma prática, uma forma mais simples, para que todo mundo possa entender. Vamos lá pra base para eu mostrar pra vocês. Então, aqui é onde nós fizemos a costura. Deixa eu tirar os alfinetes aqui, ó, que eu vou mostrar como que ficou. Ficou uma costura assim, ó, tá? Ficou essa costurinha aqui, certo? Pra gente poder bater a costura certinha lá no lugar direitinho, o que que nós vamos fazer, ó? Ver se tá tudo alinhadinho aqui. Olha como ficou alinhadinho aqui, ó. Então, sempre joga essa costurinha aqui pra baixo, pra você ver se tá tudo alinhadinho aqui. Se tiver alinhadinho aqui, tá certinho. Vamos voltar aqui, ó, do jeitinho que tava. O que que nós vamos fazer agora, ó? Eu vou vir com esse meu tecido, ó, desse lado aqui, ó. Vou virar do lado avesso da sacaria. Vou jogar esse meu tecido aqui e vou enrolar, tá? A gente vai enrolar, deixar bem enroladinho aqui, ó. Chegando aqui, a gente pega esse tecido aqui, que é o nosso barrado, e joga lá, ó. Lá na pontinha, ó, do nosso tecido. Lembrando que estamos com o direito do nosso barrado com o avesso da nossa sacaria, tá? Nós vamos fazer uma costura aqui, ó. Quando eu faço isso, eu preciso ver se aqui tá tudo certinho, ó. Tudo alinhadinho. Então, eu vou puxar aqui, ó. Lembra que a gente já fez a nossa dobrinha? Então, eu puxo aqui. Vejo se tá tudo certinho, se tá tudo alinhado, ó. E já coloco aqui, ó, um alfinete, segurando todo o meu material aqui, ó. Renda, aliás, o nosso bordado inglês, né? Os nossos tecidos, ó. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou ver se aqui tá certinho, ó. Lá daquele lado ali, faltou um pouquinho de tecido, então eu puxo um pouquinho mais. Lembrando que tem que deixar bem centralizado pra não ficar torto, tá? Depois. E aí, a gente coloca um alfinete aqui também, segurando o nosso bordado inglês, o nosso tecido e a nossa sacaria. Bonitinho, vou posicionar um aqui também no meio, ó. Agora, nós vamos pra máquina pra fazer uma costura aqui. Bom, agora aqui na máquina, a gente vai passar uma costura aqui de meio pé de máquina, tá? Ou 1 centímetro, você pode definir aí como você quer. Eu gosto de passar aqui embaixo meio pé de máquina, seja ela máquina industrial, máquina doméstica, meio pé de máquina é sempre da agulha até a borda de uma das extremidades do nosso pezinho calcador,
tá? No caso de máquina doméstica, é 0,75 e no caso de máquina industrial, é 0,5, né? 0,05, que é meio centímetro. Ó, então, a gente continua. Daí, a gente vai fazer aqui uma costurinha e finalizar com o retrocesso. Já tirei aqui os meus alfinetes, agora eu vou puxar aqui, ó, aquele rolinho que nós fizemos pra fora, ó. Vou puxando aqui pra fora. E aí, a gente tem o nosso efeito rocambole aqui acontecendo, ó. Aí, nosso tecido, ele vem todo aqui pra parte da frente, ó. E aí, quando a gente passa o ferro, isso daqui fica tudo ajeitadinho. Agora, a gente tem que acertar, tá? Tem que acertar pra gente poder fazer o nosso acabamento. Eu vou passar aqui a ferro, ó. Vou passar o ferro aqui. Pra gente poder tirar também a nossa marca de caneta, né? Que tem aqui, ó. E aqui nessa parte aqui, ó, a gente também acerta, tá? Um pouquinho chatinho de fazer aqui esse processo, ó. Pra acertar aqui. Mas dá certo, tá? Eu gosto de ter um borrifadorzinho perto, ó, que ele ajuda a gente pra poder desvirar aqui. Desvirar não, puxar, né, a nossa costura, ó. Então, a gente dá uma puxadinha assim. E passa aqui o ferro no meio. Só pra gente dar aquela acertada, pra gente poder fazer as costuras finais dessa peça aqui, tá? Então, a gente acerta aqui. Do outro lado, a gente pode também estar dando uma passadinha, ó. Sem puxar muito a trama da sacaria, porque ela cede, tá? Aqui, agora a gente vai arrumar aqui, ó. Eu gosto de dar uma esticadinha aqui, ó, só pra dar uma ajeitada, não é com força, não. Só pra dar uma ajeitada aqui, ó. E aqui a gente começa aqui a alinhar, ó, tanto de um lado, como a gente já fez a marcação inicialmente, fica mais fácil, ó. Aí, você só vai acertar se ficou um pouquinho fora, tá? Aqui, ó, nós vamos esconder esse acabamento depois lá na máquina. A gente já pode colocar alfinetes pra gente poder fazer a nossa costura, tá? Então, aqui a gente põe também, cortar essa linha, a gente põe também alfinetes, ó, veja se tá tudo ok, se tá tudo bonitinho, tá? Pra gente colocar alfinete aqui e ir pra máquina. Aqui ainda falta um pouquinho de tecido, vou soltar um pouquinho, ó. Aqui também. E agora, a gente vai lá finalizar esse nosso tecido, esse nosso pano de prato. Depois, aqui eu vou fazer uma costura, tá? Até aqui. Então, eu tiro aqui meu alfinete só pra eu arrumar, sabe o quê? Aquela pontinha nossa que ficou aqui aparente. O que que eu gosto de fazer, ó? Eu vou cortar só a pontinha mesmo, ó, só a pontinha. E aí, eu coloco ela aqui pra dentro na hora de costurar, ó, tá? Pode ser com a unha, pode ser com um agulhão, qualquer objeto que você consiga empurrar ali. Eu não gosto de fazer acabamento, fazer uma costura aqui embaixo. Porém, nesse caso do rocambole, eu vou fazer porque a gente não conseguiu fazer uma costura de pesponto aqui por estar utilizando a técnica rocambole, tá? Em outras técnicas, eu gosto de fazer uma costura aqui, igual nós fizemos na parte superior no nosso debrum, como se fosse uma costura pra segurar mesmo. Então, ó, eu vou iniciar desse lado de cá, deixa eu dar um cortezinho aqui também, ó, pra gente esconder o excesso, também não ficar aparente. Então, eu vou fazer uma costurinha aqui embaixo, tá? Ó. Inicio aqui. Pode ser com retrocesso, não precisa ser muito. E vou fazer uma costurinha. Gosto de fazer uma costurinha mais na beiradinha. Você pode fazer com meio pé de máquina, tá tudo bem, tá? Eu gosto de fazer uma costurinha mais na beirada do pano. Então, eu vou vindo aqui, ó, costurando. Aqui eu já vou acertando, ó, pra hora que ele chegar aqui, ele já costurar tudo bonitinho, ó. E aí, eu vou ajeitando tudo
Vejo se tá tudo ok. Chegou aqui, eu vou virar. E aí, ó, eu poderia ter começado pelo outro lado, mas tudo bem, nós vamos começar aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês onde vocês poderiam ter começado. Eu não costumo utilizar essa técnica, tá? Não costumo. Então, não tenho muita prática com essa técnica, porque eu não faço muito. Mas, ó, fiz aqui a minha costurinha, aí a gente podia ter começado por aqui, ó. Na verdade, viu, ó? Daqui pra cá e virando. E agora eu vou ter que fazer uma costurinha aqui. Então, você pode começar daqui e virando pra lá, certo? Pra eu não dar retrocesso ali, vou mostrar um truquezinho que a gente pode fazer. Aqui eu inicio com retrocesso, ó. Vou segurar essa linha aqui, ó. E aí, ela vai me ajudar, ó. Começo, termino ali. Vou chegar mais um pontinho aqui só pra encontrar com a minha outra linha e vou virar. Não vou dar mais retrocesso, ó. Vou andar um pouquinho em cima dessa linha aqui inicial que eu fiz, pra não precisar de dar retrocesso de novo, tá? E aí, a gente finaliza, ó, essa parte de baixo. Agora, eu vou trocar a linha, deixa eu tirar essa linha aqui. Eu vou trocar a linha de cima pra gente poder fazer essa costura aqui, ó, na parte, nessa parte aqui de cima do nosso pano. Então, eu escolho aqui a linha que eu vou querer colocar, tem que ser uma linha escura, ó. E aí, ó, pensando bem, eu não vou utilizar essa linha escura, porque olha aqui, vai ficar aparente aqui. Então, vamos utilizar todas as linhas brancas aqui. Mas se fosse o caso, eu utilizaria essa linha escura, tá? Só que aqui, como é branco também, vamos continuar com o branco nesse caso aqui, tá? Então, ó, vou fazer como se eu estivesse fazendo uma costura aqui. Vou começar com retrocesso. Tem muita gente que prefere fazer tudo com linha branca e tá tudo bem, tá bom? Não tem problema. Não tem problema mesmo. Mas a gente gosta de colocar uma linha da cor pra ficar mais bonito, né, ó. Vou colocar aqui a minha etiqueta, vou colocar aquela mais pra cima. Nossa etiqueta lá da Tânia Etiquetas, nossa parceira aqui do canal. Então, se você quiser, é só chamar lá as meninas da Tânia Etiquetas, é só encontrar o perfil delas no Insta. É exatamente assim, tá? Tânia Etiquetas. É uma logo amarela. E vocês já vão conseguir tá adquirindo aí as etiquetinhas de vocês, tá bom? Então, ó, a gente continua aqui. Eu gosto de fazer a costurinha na beiradinha. Vou chegar aqui, vou virar, tiro meu alfinete, posicionar só um pouquinho mais pra cá. E, ó, chegando aqui, a gente já volta essa costura, ó, vou dar um pouquinho de retrocesso aqui, pra voltar um pouquinho, e já volta essa costura aqui, ó, rebatendo. Por que que eu não rebato essa costura aqui antes do processo? Porque eu gosto de fazer essa costura aqui, pra que esse tecido, a hora que a gente for bater na máquina, né, ele não vá abrir aqui, ó, tá? Ficar todos parecendo um saco aberto, tá? Então, a gente gosta de rebater essa costurinha aqui, importante, pra fixar tudo esses tecidinhos aqui na nossa sacaria, né? Como se fosse um matelacê aqui. E aqui eu finalizo aqui, ó, a minha costura. Desse lado de cá, já corto todo o excesso de linha que eu tenho aqui e aqui. Prontinho. E o nosso pano ficou assim, ó. Já passei aqui um pouco o ferro, né, pra deixar tudo alinhadinho. A nossa parte superior do nosso pano ficou assim. E a parte de baixo fica assim, olha que linda. Aqui a caneta sai, tá? Com ferro, a gente precisa passar um pouquinho mais forte. Fica assim, acabado. Então, é assim que fica o nosso pano de prato acabado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu vim aqui dar o meu parecer, o que eu acho dessa técnica, tá? O que eu penso dessa técnica, meninas? Essa técnica é uma técnica bem bacana. Eu acho que quem pensou nessa técnica foi, assim, uma pessoa muito esperta, muito inteligente. Não discrimino, tá? Mas eu, prof. Kelly Cancian, não gosto
dessa técnica. Por quê? Porque o meu dilema é descomplicar a costura. O meu dilema é facilitar a nossa vida na hora da confecção para que a gente possa fazer o que tem que ser feito mesmo, que é realmente vender os nossos produtos. A gente tem que cuidar de outros braços da nossa empresa para que isso aconteça, tá? Então eu não gosto dessa técnica. É uma técnica muito bacana, mas a prof aqui não gosta de utilizar essa técnica por esse e outros motivos. Mas essa daqui é a opinião da prof aqui. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual é a sua opinião diante a essa técnica, né? Em relação a essa técnica, se você já utiliza aí no seu ateliê, se é assim que você faz, pra gente poder bater um papo aqui de artesãs, de artesã para artesã, pra gente saber quais são as técnicas mais utilizadas. Eu gosto de técnica mais simples, mais rápida, mais prática, e eu vou deixar, não vou deixar nos cards aqui, porque a gente ainda vai gravar essa aula, mas eu vou deixar essa aula enumerada. A próxima aula, após essa daqui, vai ser uma aula de um pano de prato, daquele jeito que a prof gosta de fazer. Então fica ligadinha, não se esqueça de ativar o sininho, tá? De se inscrever aqui no canal para você não perder mais essa aula e as outras muitas que virão daqui pra frente, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula com mais Descomplicando a Sua Vida aí, para você, ó, decolar o seu ateliê e fazer muitas vendas, tá? Beijo grande, até o nosso próximo vídeo.